Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Cláudio Matos, seja muito bem-vindo de volta ao nosso canal Oportunidades na Bolsa. E hoje, dia 16 de outubro de 2021, vamos fazer um vídeo, apresentar um vídeo a vocês falando aí sobre os nossos queridos FIIs. Vamos fazer uma pequena reflexão sobre fundos de papel e fundos de tijolos, né? Essas duas nomenclaturas que nós encontramos, que nós usamos aí no mercado. Vamos fazer algumas contas aí, ver, porque a gente vê neste momento, né, é, de inflação alta, de juros altos, a gente vê uma busca mais frenéticas assim pelos investidores aos fundos de papel, né? E aí às vezes a pessoa vê aquele resultado um pouquinho mais gordo do que o fundo de tijolo e a pessoa acaba buscando mais o fundo de papel. Mas todo investidor ele precisa fazer muitos cálculos, né? Fazer algumas contas, avaliar alguns pontos importantes na hora do investimento e a gente vai dar uma, uma repassada nessas contas básicas que todo investidor deve fazer, usando sempre, nunca esquecendo do item muito importante, aquele que nós temos que sempre buscar vencer, que é a inflação, porque a partir do momento que você vence a inflação, aí sim que você tem o ganho real. Então nós vamos colocar inflação na conta e vamos aí evoluir para a gente ver qual fundo que está saindo melhor em relação à inflação, se é o fundo de tijolo ou o fundo de papel, ok? Então hoje é dia 16 de outubro, tá? Os números que eu vou usar é referente ao fechamento de ontem, sexta-feira, dia 15, para que você tenha uma noção aí, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui, vamos dar uma pequena explicaçãozinha, né, sobre os fundos de... Deixa eu sair aqui para ficar um pouquinho mais legal para você ver isso. Vamos dar uma pequena explicação sobre os fundos de tijolo, né? Então, o fundo de tijolo é quando a gente vê um imóvel físico propriamente dito, né? Como um exemplo aí da figura. Então, o investidor, ele quando ele investe num fundo imobiliário de tijolo, ele está praticamente em busca do aluguel daquele rendimento. Então, o investidor aqui ele compra uma cota referente a esse fundo imobiliário e vamos imaginar que esse fundo imobiliário tem esse prédio aqui, né, este imóvel, tá? Então ele vai receber referente, o seu rendimento será referente ao aluguel do prédio, de cada andar, aí seja lá como for, o importante é que você saiba que o rendimento do investidor será o aluguel, ok? Nós costumamos dizer que o aluguel é um rendimento livre, é um ganho real. Por quê? Porque consideramos que, agora deixa eu voltar aqui, consideramos que no longo prazo o imóvel ele vai repassar um crescimento. Esse crescimento pode ser superior à inflação do período, inferior à inflação do período ou igual. Então não dá para cravar que o imóvel vai repor a inflação, tá? Ele vai repor um repasse, ele haverá um repasse, porque é simples, é fácil você imaginar isso. Ó. Você tem o seu imóvel ou você tem um terreno, tá? Lembrando que essa conta, esse repasse é sempre ao longo prazo, tá? De 10 anos, 15 anos, essa é a nossa perspectiva. É simples, por que a gente considera que o imóvel vai ter um repasse, né? Em maior ou menor, aí cada imóvel tem a sua característica de percepção. Vamos lá, é fácil. Você tem a sua casa, você comprou ela há 10 anos, tá? 10 anos atrás. Há 10 anos atrás você pagou X. De lá para cá você pintou, você fez uma reforma aqui, melhorou o muro aqui e tal. Você fez pequenos ajustes para conservar e melhorar a sua casa. Tá, então há 10 anos atrás você pagou X. Se você for vender ela hoje, com certeza você irá vender a X mais alguma coisa. Então, esse mais alguma coisa seria o repasse, seria o ganho, tá? Mesma coisa no terreno, você comprou um terreno há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, se você for vender ele, você não irá vender pelo mesmo preço que você comprou, lógico, irá ter um ganho, tá? Então, esse ganho, essa diferença, ela pode ser maior que a inflação, igual à inflação ou inferior à inflação. O que importa é que você entenda que um imóvel conservado, tenha, né, as características, conservação, localização, ele vai se valorizar. Tá? Então, esse imóvel aqui, há 10 anos atrás ele valia X, hoje ele vale X mais alguma coisa.
Tá? Esse mais alguma coisa pode ser inflação, mais ou menos inflação. Então, por isso que a gente diz que o imóvel ele terá sua valorização semelhante à inflação, tá? Então, por isso que a gente diz que o aluguel do imóvel ele é um ganho real, tá? Então, muitos de nós que investimos nesse setor imobiliário levamos isso em consideração. Importante. O repasse não é da inflação. Haverá um repasse. Alguns imóveis mais que inflação, outros menos, outro igual. Tudo depende do momento e principalmente de um período grande que você põe na conta, ok? Então vamos lá. Então o tijolo a gente considera que o rendimento é ganho real, beleza? Então vamos lá? Então vamos aqui. Aí aqui eu separei aqui alguns fundos que nós acompanhamos, né? Que aqui no nosso o pessoal que tá com a gente aqui, os nossos amigos, nosso, né, pessoalzinho que tá, que segue a gente, que, né, faz parte do nosso grupo, a gente acompanha mais de perto, mais próximo esses fundos aí, tá? Esses fundos imobiliários. Então, eu selecionei aqui aleatoriamente, tá? Esse fechamento é com data de ontem, do dia 15, tá? 15 de outubro de 2021, tá? Se você tá vendo esse vídeo lá na frente, os números, o fechamento não bate, né? Mas aí é só você refazer do dia que você tá vendo que você vai ter esse resultado. Então, ó, o HGLG fechou a 166, esse mês ele pagou um rendimento de 1,10. O KNRI 144, pagou 0,77, GGRC 116, pagou 0,80, o FIIB, né, 468,51, pagou 3,30, o MFI e assim sucessivamente. Então aqui estão os fundos, né, que nós acompanhamos, tá? E aqui os seus respectivos fechamentos, depois você dá um pausa e vê com calma. Eu não vou ficar repetindo porque fica, né, e os rendimentos deste mês está aqui, tá? Então você vê o que cada fundo fechou na sexta e o quanto ele pagou esse mês, ok? Então aqui a gente tem aquela clássica frase que a gente escuta muito por aí, né? A pessoa fala, nossa, mas eu vou investir R$166 e vou receber 110, R$1,10. Eu vou investir R$166 e vou ter de renda R$1,10, mas é muito pouco. Isso é o que nós mais ouvimos. Nós ouvimos isso por quê? Porque a pessoa ela só olha o rendimento, ela não olha o quanto ela investiu, né? Na verdade, a pessoa ela quer ter um excelente rendimento com pouco capital investido e isso não vai acontecer, né? Infelizmente, essas pessoas elas não fazem a conta, a seguinte conta, né? É o que nós vamos apresentar aqui no próximo slide. Elas não fazem essa conta aqui, deixa eu sair de novo aqui. Elas não fazem essa conta do percentual, do rendimento, do dividend yield do dinheiro que ela investiu. Tá, aqui nós temos o seguinte, eu coloquei aqui em cima, a poupança está pagando este mês, né? Ali a Selic é 5,25, 70%, dá 0,30% ao mês, é o que a poupança está pagando, tá? Então quem tem dinheiro na poupança está recebendo 0,30. A renda fixa está pagando por volta de 0,35% ao mês, ok? Então vamos aqui agora aos nossos fundos imobiliários. Então é a mesma lista que estava lá atrás, tá? Então ó, o HGLG fechou a 1,66 e pagou 1,10. Significa o seguinte, que a esse preço de fechamento de sexta-feira, o rendimento dele está 0,66%, ou seja, mais que o dobro da poupança. E assim você segue, né, sucessivamente. O KNRI, que é um dos mais conservadores, os mais conservadores de imóveis, há mais tempo na bolsa, que tem o Itaú por trás, olha, está pagando 0,53%. Tá? Quase 2 vezes que a poupança. E temos aqui alguns, ó, temos aqui o FIIB, né, que é lá do conjunto do condomínio logístico, tá? A cota R$ 468, tá? Pagou 3,30. Isso representa um dividend yield, ou seja, um rendimento de 0,70% ao mês. Tem aqui o MFI, que é um pouquinho mais, né, de desenvolvimento, um risco um pouquinho maior, que também, né, tá 113, pagou 1,19, dá um rendimento de 1,04. Lógico, rendimento maior porque risco maior. Temos aqui também a LZR e tal. Então, aqui você olha com calma o quanto fechou, tá? O quanto eles pagaram e o quanto representa de ganho o seu capital investido. Temos esses dois aqui, o HGBS e o VISC, que são de shopping, que estão
retornando vagarosamente. Deixa eu voltar agora, né? Eles estão voltando, o shopping está voltando, se você acredita ou não no shopping, isso aí é com você. Nós temos aqui o HGBS, fechou a 183, pagou 0,85, já deu um rendimento de 0,46. E possibilidade da cotação voltar e do rendimento, que ele tem aumentado nos últimos meses 5 a 10 centavos por mês. E o VISC, que é também shopping, fechou a 105,38, pagou 0,58 centavos e um rendimento de 0,55. Então esse, com fechamento de sexta-feira, referência ao que eles pagaram este mês, esse aqui é o dividend yield referente ao capital investido. Pessoal, olha, o rendimento de ganho real, que é o que o tijolo apresenta para gente, acima de 0,50 é um excelente ganho, tá? De ganho real. Então nós temos aqui os FIIs de tijolo pagando em torno deste rendimento aqui à direita, certo? Então vamos seguir agora para os de papel. Temos que dar aquela repassada de novo de como funciona o FII de papel. O FII de papel, aqui está o capital, né? Este é o capital, 1 milhão investido, tá? Então, quando um FII de papel ele investe num CRI, por exemplo, então ele pega o capital, aqui 1 milhão, ele combina os juros que a pessoa irá pagar, 6% ao ano, 7%, 10% ao ano, 12% ao ano. Então, isso aí é de sentar na mesa e chegar aos termos. Então, o CRI vai emprestar 1 milhão, o CRI, o tomador vai pagar os juros e o índice. Esse índice pode ser IPCA, pode ser IGPM, pode ser CDI. Fiz os três aqui. Vamos usar o IPCA. Então, o fundo emprestou, fez um CRI, o tomador pegou o dinheiro e vai pagar juros e mais a reposição do IPCA. Então, é assim que se forma um FII de papel. É assim que é o mecanismo dele, tá? Desse jeito. Então, vamos lá. Seguindo aqui, o que nós temos? Feito o CRI, os juros e o IPCA, eles se misturam, juntam ali. Quando o tomador paga uma parcela, quando ele paga o CRI, ele paga parte é o capital, né, o capital total, e parte é juros e o IPCA. Então, o fundo fica com o capital volta para o fundo para ele reinvestir e o rendimento ao cotista é distribuído os juros e o IPCA. Então, o fundo de papel ele paga mais porque ele paga os juros combinado e mais a reposição da inflação. E apenas o capital volta aqui. Então, o fundo de papel ele sempre vai pagar mais. Por quê? Porque ele não paga só o rendimento, ele devolve o IPCA. Tá? Então, isso é muito importante. Então, para você fazer a conta. Por quê? Porque senão, se você considerar tudo isso aqui como ganho real, o que vai acontecer? Você pega um CRI de 5 ou 10 anos, esse 1 milhão, quando esse 1 milhão o cara pagar tudo o CRI e esse 1 milhão for recomposto, esse 1 milhão 5 anos à frente, ele não vai comprar a mesma coisa que ele compra hoje. Você sabe disso, isso é lógico. Então, por isso que o fundo de papel, você tem que descontar a inflação para você poder repor o rendimento, porque senão senão o seu capital caiu, senão o seu capital ele diminuiu. 1 milhão hoje não será o mesmo 1 milhão daqui 5 anos. Por isso você tem que descontar o IPCA daqui, do seu rendimento, tá bom? Então vamos seguir aqui. Depois, qualquer dúvida, você pergunta aí, eu esclareço melhor, tá? Vamos seguir para o vídeo não ficar grande, tá? Então, de novo, fiz a mesma coisa, selecionei alguns fundos de papel que nós acompanhamos, tá? Becri 11, RCR 11, Habitat e o HCTR, que são os dois mais, né, que são os mais movimentando mais o mercado, e o Canip, tá? Então, eu selecionei esses aí, e aqui, deixa eu pegar aqui para você. Aqui está o fechamento, data de ontem, dia 15 de outubro de 2021, tá? Esses foram os fechamentos e esse aqui são os respectivos rendimentos que esses fundos pagaram este mês agora de outubro. Então você olhando, você já vê que todos eles pagaram acima de R$1. E lá nos fundos de papel foi entre 70 centavos, 80, 90, né? Beleza?
Então tá. Então isso chama bastante atenção. O rendimento chama atenção. Lembrando que o iniciante, ele geralmente ele é atraído pelo rendimento, pelo valor, né? E ele esquece de calcular o retorno. Então é isso que nós estamos fazendo agora. Tá, vamos seguir aqui. Aí eu pus a sequência. Então, vocês lembraram que lá atrás o FII de papel ele devolve para você a inflação? Lembra? Lembra no quadradinho? Então, se ele devolve a inflação, para você saber o seu ganho real, você tem que descontar essa inflação do ganho real. Tá? Vamos lá? Então, o BCRI fechou a 108, pagou 1,5. O D-Yield dele lá, desse aqui, dá 1,02. Só que você tem que descontar a inflação. 0,74. Aí você vai falar, mas nenhuma inflação, nenhum IPCA deu 0,74. Sim, é verdade. Então, o que outra coisa você tem que entender? Que um CRI, o que você está recebendo agora de rendimento, não é a inflação de agora. É a inflação de 4 ou 3 meses atrás. Por quê? Porque primeiro, eu já fiz isso no outro vídeo. O tomador vai pagar o CRI. No mês ele vai pagar o CRI. No mês seguinte, nesse mês o CRI vai apurar e no mês seguinte o CRI vai pagar o fundo. O fundo vai apurar, vai fechar e no mês seguinte ele vai pagar o cotista. Então, nós recebemos agora com atraso de 3 a 4 meses. Tá? Então, o que recebemos agora em outubro é referente a julho e junho. Tá? Então, para fazer uma média, eu peguei a inflação de... Isso, eu peguei a inflação de junho e de julho e fiz uma média. A inflação é 0,53 e a outra 0,96. Então eu fiz uma média e deu 74. Por quê? Porque pode ser rendimento de junho ou de julho, tá? Então eu fiz a média. Se você quer fazer diferente, você pode escolher uma inflação, né? E aí você coloca ali e desconta. Fica a seu critério. Isso aqui é só para você entender o mecanismo da conta que nós estamos fazendo. Então, ó, BCRI. O rendimento foi de 1,11. Esse 11,11 referente ao preço dá 1,06 de dividend yield. Porém, quando você desconta a inflação, o ganho real foi 0,28%. O REC, mesma coisa, o rendimento 1,8 dá 1,7, menos inflação, 0,33. E aqui a gente chega nos dois charmosos, né? O Habitat e o Hectare. Então o Habitat pagou 1,50, referente a esse fechamento 113, dá 1,31, né? De dividend yield. Descontando a inflação, ele dá um ganho real de 0,57. Hectare fechou 124, pagou 1,60, dá um dividend yield de 1,28, menos 0,74, dá 0,54 de ganho real. E o Canip, 103, pagou 1,20, 1,115, 0,74, 0,41, tá? Agora você tem que levar em consideração o seguinte: o BCRI, o REC e o Canip são mais conservadores, são CRIs mais tranquilos, O Habitat e o Hectare são CRIs mais azedos, vamos dizer assim, com risco maior. Por isso que eles têm um ganho maior. Maior risco, maior ganho. Menor risco, rendimento menor. Só que mais tranquilidade, mais paz, ok? Então, olha só. Esse é o ganho real dos FIIs de papel, tá? Beleza? Esses são, ó, 0,28, 0,33, 0,50. Os melhorzinhos, mais apimentados, que é o Habitat e o Hectare, tá pagando 0,57, 0,54. Vamos dar uma olhadinha nos de tijolo? Então vamos lá, ó, olha os de tijolo. Ó, 0,63, 68, 70, 0,57, 0,55. O VISC que está saindo, que é o de shopping, que está saindo lá, né, já está pagando 0,55. O HGBS está sofrendo um pouquinho mais, né? Está pagando 0,56. Então, gente, o que eu quero dizer é o seguinte: que quando você põe na ponta do lápis, que é isso que você precisa fazer conta, você percebe que os fundos de papel, eles não são a última bolacha do pacote. Então você tem aqui fundos de tijolo
que são mais tranquilos, vamos dizer assim, do que fundo de papel, que estão pagando um rendimento superior aos fundos de papel. Então, olhando aqui, o que nós temos aqui, ó? Papel de novo. Então, os dois mais azedos, que é o Habitat e o Hectare, que estão pagando acima de 50. Os outros, ó, 28, 33, 41. Depois você pausa e olha com calma, tá? Então, 57, 58, você tem aqui nos fundos de tijolos, HGLG, que nem precisa falar da qualidade dele, pagando 66. Você tem o KNRI, que é extremamente conservador, pagando 53. Você tem o GGRC, que tem o pessoalzinho lá, meio bravo com a gestão e tal, mas pagando 0,68. Você tem o FIIB, que é né, lá o condomínio pagando 0,70. Você tem o MFI, que se você prestar atenção, o MFI, que é o mérito, né, que é desenvolvimento, e o de papel, tem ali também o seu grau de risco, tá? Só que o mérito está pagando 1,4 de ganho real. HGBS e FIS, tá? Então, o que é que a gente trouxe para você hoje? A gente trouxe aqui para você olhar e fazer um estudo. Você pode usar essa metodologia e usar outros números, mas para você entender que esse frenesi total pelos fundos de papel precisa ser melhor avaliado. Você precisa olhar com cuidado, você precisa pôr a inflação, você precisa descontar a inflação, porque o fundo de papel ele te devolve a inflação, então aquilo não é ganho real, tá? Já no fundo de tijolo, nós consideramos o ganho real porque em algum momento, além da valorização do imóvel, você tem o seguinte: os contratos no futuro eles serão reajustados. Nós estamos nesse momento de pandemia onde o importante para o gestor é que o inquilino não saia. Então, as renovações praticamente estão feitas sem aumento e até mesmo com desconto no aluguel. Mas isso, gente, é um momento, tá? A gente que já está no mercado, né, há muito tempo, há 10, 11 anos, a gente se recorda, e eu me recordo, e alguns mais antigos também vão se recordar, onde os contratos, os vencimentos, eram sempre vindo junto com o reajuste de aluguel. Ou seja, o próprio contrato já repassava um pouco da inflação. Ah, era 100, agora, opa, inflação, vai pagar 110. Então, a reposição da inflação. Nós estamos no momento que o gestor não está conseguindo fazer esse repasse. Mas isso, adiante, voltará. Isso voltará. O aluguel, uma hora ele tem que reajustar. Nenhum inquilino vai ficar lá mais 5, 10 anos sem reajustar o aluguel. Isso não vai acontecer. Em algum momento os reajustes irão retornar. Então, pelo vídeo de hoje é só. Isso não é indicação, os ativos que estão ali não é uma indicação para você comprar, são apenas, a gente usou por metodologia de estudo, são fundos que nós acompanhamos aqui, olhamos, cada um temos o nosso estudo, você faça o seu, faça as contas, lembrando que, como esse fechamento é do dia 15, na segunda-feira, já, a partir do momento que o mercado abrir, e os preços se movimentarem, todas essas contas que vocês acabaram de ver, elas perderam sentido. Então, para você usar, você vai ter que refazer todo o fechamento e refazer os cálculos, tá? Isso quando você faz? Quando você decidir comprar, bom, entrou um dinheiro, eu vou comprar. Qual fundo eu vou comprar? E aí você faz, pega o fechamento, pega o DI, dá uma olhada, olha a qualidade. Na nossa percepção, os fundos que nós colocamos ali, que nós acompanhamos, eles são de qualidade para a nossa avaliação. Faça a sua avaliação. Minha avaliação pode ter uma visão, a sua totalmente diferente. Então você não pode levar em consideração que aquilo são indicação de fundo, mas é apenas um demonstrativo de como fazemos o cálculo. Ok? Então, pelo vídeo de hoje é só. É um resumo aí para você fazer uma reflexão sobre fundo de papel e fundo de tijolo. Ok? Pelo vídeo de hoje é só. Agradeço sua paciência, o seu tempo. Grande abraço e bons negócios.